Santo de Israel, pois é eterno e fiel, refúgio dele encontrarás, e das prisões te livrará. No céu esteve em esplendor, mas escolheu viver na dor, extrema angústia enfrentou para salvar o pecador. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, de nossa angústia nos livrou e nos conforta em seu amor. O seu olhar é força e luz, o seu falar poder traduz. Bendito seja o Senhor, meu Rei amado Salvador. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, da perdição nos libertou e a vida eterna nos guiou, e a vida eterna nos Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse culto de oração e desejamos que todos estejam bem de saúde, estejam em paz, na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler agora uma passagem bíblica com o irmão Mauro. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Essa palavra se encontra em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse dia tão maravilhoso que Tu nos tem dado, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela paz que excede todo entendimento que vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada membro da nossa igreja, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos, Pai, que tem acompanhado, Senhor Deus, esse culto, que está conosco aqui essa noite, Senhor Deus, e aqueles que estão, Senhor Deus, também distantes, Pai amado, que Tu possa estar abençoando, Senhor Deus, a cada um conforme a Tua vontade. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque Tu tens sido maravilhoso conosco, Senhor, Tu tens nos ajudado dia após dia, Senhor Deus amado, Tu tens nos dado, Senhor Deus, a Tua paz, o Teu amor, Senhor Deus, as Tuas misericórdias. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Abençoa esse culto, Pai amado. Fala aos nossos corações e continua nos abençoando, Pai, e que nós possamos continuar rendendo honra e glória ao Teu nome. Tudo isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.
do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, Nós estamos aqui para participar do culto dessa noite e queremos agradecer a Deus o fato de estarmos aqui neste momento de oração intercessória. Antes de orarmos, o Paulo estará lendo o texto da palavra de Deus. O texto que eu vou ler se encontra no livro de Romanos, no capítulo 18, e em seguida, no versículo 31 ao 39, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Texto 31 de Romanos em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como nos dará também
com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem nos ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos todos ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. A oração foi um meio estabelecido por Deus a seus filhos para terem uma comunhão mais íntima com Ele. Quando nós temos problema, quando estamos felizes, quando estamos alegres, em qualquer momento da nossa vida, nós nos comunicamos com o Pai. Essa oração que nós fazemos nos coloca mais próximo dEle. E nós temos assim um ensejo tanto de colocar aquilo que nós precisamos, como também de dizer aquilo que nós sentimos com relação ao Pai. E é assim que nós estaremos orando intercessoriamente nesse momento. E vamos lembrar os membros da igreja que estão distanciados da própria família, as pessoas que pela pandemia não estão podendo se encontrar, se ver, se falar, as igrejas que precisam permanecer, os templos fechados. A igreja somos nós, e nós devemos estar abertos e cada vez mais para o Senhor da glória, colocando diante dele os nossos problemas e colocando também os nossos irmãos. É o que nós vamos fazer agora. Vamos colocar diante do Pai os nossos irmãos que estão sofrendo, os nossos irmãos que estão enlutados, os nossos irmãos que ainda não foram acometidos de doença, mas estão numa tensão muito grande, o medo que circunda por todos com relação ao Covid. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui em família, tomando parte deste culto. E neste momento, principalmente, que nós estamos intercedendo por todos os nossos irmãos, estamos intercedendo por todos os familiares da igreja que hoje se encontram com problemas relacionados a essa pandemia que tem acercado a todas as pessoas, e até por onde ela passa, ela tem deixado rastros que confunde as pessoas, atrapalha suas vidas. Fica conosco, Senhor, ajudando-nos, livra-nos a cada momento. Coloca, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, para que nós não sejamos mais acometidos desta doença tão fatal que está aí circundando as famílias e as pessoas em todo o mundo. Nós queremos te agradecer a Tua presença santa em nossas vidas, agradecer por sermos igreja, agradecer pela primeira igreja que nos favorece termos uma reunião, pelo menos durante a semana, 1, 2, em que nós juntos, Senhor, mesmo online, nós podemos nos comunicar com os outros e contigo. Contigo nós nos comunicamos sempre. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mais este leque de comunhão que nós precisamos ter
Ajuda-nos a fazer sempre a tua vontade. Ajuda todas as famílias, ajuda os desempregados, ajuda aqueles que não estão podendo trabalhar. Fica com a igreja, Senhor, com a parte financeira também, que a igreja possa recuperar todas as dificuldades, sanar as dificuldades que ela precisa, que ela possa honrar com todos os compromissos que tem com os líderes que são remunerados. Seja com cada um, ó Deus, perdoa as nossas faltas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É muito bom mesmo estar aqui com os irmãos nesta quarta-feira, compartilhando da palavra do Senhor. No nosso encontro, nossa reunião de oração, muito importante para o fortalecimento da nossa fé, principalmente diante de tantas circunstâncias que nós estamos vivendo na atualidade. Um tempo em que a igreja tem experimentado de uma perseguição, uma pressão, mesmo que ainda incipiente, às vezes velada, ela tem acontecido. Momento em que nós temos experimentado uma oposição em alguns setores de maneira aberta, e isso tem levado a igreja a experimentar tempos custosos, como a palavra de Deus usa, tempos tenebrosos. A arma que a igreja usa não é a arma dos homens e nem de qualquer outra instituição. Na verdade, a igreja não possui uma arma de ataque, não contra pessoas, porque nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra o meu vizinho, contra os líderes governamentais ou sociedade de modo geral. Nossa guerra, nossa luta é espiritual. É contra espíritos e potestades. Ela vai além dessa realidade. É verdade que este ambiente, esta potestade, estes seres demoníacos influenciam a sociedade na qual vivemos. E, infelizmente, temos no nosso meio homens e mulheres que se dizem cristãos no sentido de crer em Cristo e viver a fé em Cristo, anunciando o Evangelho como resposta para os anseios do coração do homem. Possuem uma religião ou uma religiosidade, mas a professam segundo os valores e os critérios da sociedade. A verdadeira igreja é aquela que tem como fundamentação, como base, a Cristo Jesus. Não interpretado como um ser que veio entre os homens para lhes ensinar a viver uma nova sociedade. Na verdade, o Senhor veio para realmente abalar os valores da sociedade vigente, trazendo uma mensagem poderosa, transformadora. Mas essa mensagem poderosa e transformadora, ela começa no indivíduo, tanto que a salvação não é coletiva, não é de baseada, como a gente às vezes ouve nas feiras. Ela é individual. Ela é oferecida a todos os homens, a todos os seres humanos. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi um ato para todos que precisa ser respondido individualmente por cada pessoa. A Igreja de Jesus Cristo está aqui para testemunhar este fato. A salvação é oferecida a todos, mas a resposta é individual. E quando um crente responde
de maneira positiva ao chamado de Jesus, sua vida é transformada de tal maneira que ele ou ela influencia a sociedade na qual ele está inserido. Portanto, como indivíduos, somos chamados por Deus para testemunhar o que Cristo fez em nós e por nós. E esta mensagem precisa ser pregada diariamente, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas reuniões sociais, no nosso posicionamento também político. Porque nós não podemos dissociar, separar quem somos daquilo que pensamos. É por esta razão que a fé salvadora em Cristo Jesus nos afeta individualmente no nosso interior, mudando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Se estas duas realidades são alteradas, e são, pelo poder de Deus, consequentemente, as nossas interações e as nossas escolhas são alteradas. Por isso que não podemos ser o mesmo que éramos antes de Cristo, a nossa maneira de pensar, falar e agir, depois de uma experiência tão transformadora que é o conhecer a Cristo como Salvador. Nesta noite eu quero desafiá-lo, convidá-lo, não desafiá-lo, porque eu tenho ouvido muito essa palavra desafiar, e ela tem sido mal empreendida porque parece um confronto. Não, eu quero lhe convidar. Por isso eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor comigo. Em um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13 a 17. 1 João 5, 13 a 17. Diz assim este texto: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado, não para a morte. Texto da primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13 até o verso 17. O apóstolo João é um personagem bíblico que relacionou-se, ele fazia parte do grupo apostólico. Jesus o escolheu para andar com ele. João e seu irmão tinham um apelido no grupo apostólico, que eram os Filhos do Trovão. Por que razão? Porque num determinado momento do ministério de Jesus, uma determinada cidade recusou ouvir a mensagem. Olha, recusou Jesus. E João e seu irmão, ao verem aquela situação, não sabemos se a indignação deles era genuína ou se era apenas para fazer média com Jesus. Mas eles disseram: Mestre, queres que oremos ao Senhor que mande um raio na cabeça desse povo? Por causa disso, os dois foram apelidados pelo grupo apostólico de Filhos do Trovão. Essa situação mostra algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o grupo apostólico era um grupo de pessoas comuns, pescadores,
cobradores de impostos, zelotes, pessoas comuns da época da Palestina. Então, o fato de colocarem um apelido diante de uma situação como essa, havia uma interação, um relacionamento. Segundo lugar, João, por causa do seu temperamento, aparentava ser um homem iracundo, que numa tradução nossa ou numa expressão nossa, bateu, levou. Mas quando nós vemos este mesmo João no Evangelho de João e aqui nas epístolas, nós vemos um homem altamente amoroso, zeloso, preocupado com o rebanho do Senhor. E quando lemos o livro do Apocalipse, que também é de sua autoria, continuamos a ver este mesmo homem transformado por Jesus Cristo, amando profundamente a igreja e procurando alertar a igreja sobre o que haveria de vir. João, portanto, nos dá um ensino muito objetivo sobre este relacionamento com Cristo Jesus. De que quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, há uma transformação espiritual, cognitiva, intelectual e também comportamental. Não podemos apenas... nós não somos departamentos aonde um está organizado e o outro fica do mesmo jeito que sempre esteve. É por esta razão que nós devemos nos manter em oração e leitura da palavra de Deus. O crente transformado é aquele que se mantém em contato com o Senhor através da oração e da leitura bíblica e expressa de maneira pública a sua fé para todas as pessoas que o rodeiam. Portanto, este mesmo João, antes iracundo e que vingativo, agora amoroso, nos ensina de uma maneira muito objetiva sobre o poder da intercessão e de que somos chamados por Deus para interceder. Interceder é uma palavra que é definida de uma maneira bem simples. Indivíduo ou indivíduos que têm a capacidade de, por sua palavra ou atitude, favorecer, auxiliar a outros perante uma autoridade ou autoridades. Podemos imaginar, exemplificar, melhor dizendo, que uma pessoa intercessora, um exemplo, apesar de receber por isto, um advogado, ele é um intercessor. Ele que media entre a necessidade do réu ou do querelante com o juiz. É muito importante nós entendermos que Deus nos tem chamado. Ele não apenas nos salvou para vivermos aí de qualquer jeito. Ele nos tem chamado para ir anunciar. Ele nos tem chamado para amarmos o próximo. Ele nos tem chamado a compartilhar das bênçãos que Ele tem nos concedido. E esse texto nos mostra de maneira bem simples e bem objetiva de que todo homem e mulher que tenha Cristo Jesus como Salvador é chamado por este mesmo Deus para interceder. O Senhor Jesus mesmo disse isso aos discípulos quando olhou para os campos e diz: veja como estão verdes os campos, como estão prontos, como a seara está no tempo certo. Orem ao Pai para que mande obreiros, que mande ceifeiros. Jesus já estava ensinando isso aos discípulos e ensina a nós hoje por meio de um de seus discípulos. De que temos um papel muito grande, muito importante na intercessão do outro. João nos mostra, entretanto, de que não é apenas chegar e pedir.
você e eu precisamos ter qualificação. Precisamos estar devidamente preparados para que sejamos capazes de utilizar este poder de intercessão. Por esta razão, João, no verso 16 do capítulo 5, perdão, aqui a minha folha virou, né? No verso 13, não 16, do capítulo 5, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que é muito importante para que sejamos capazes de interceder, sejamos capazes de buscar a presença do Senhor, para que Ele possa ouvir e responder a nossa oração, é que nós sejamos salvos. Ou que tenhamos a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Veja, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, se nós queremos ser intercessores de maneira genuína e poderosa, precisamos compreender que o intercessor precisa ser, antes de tudo, alguém que tenha a vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus. Esta é a confiança que temos. Portanto, o intercessor, em primeiro lugar, é aquele que tem é aquele que tem certeza, não confiança, certeza da vida eterna própria, porque creu em Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto de 1 João, versos 1 e 2, nós encontramos a seguinte afirmação do próprio apóstolo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aquele que intercede, aquele que tem o poder da intercessão, aquele que é chamado para interceder, ele deve, acima de tudo, em primeiro lugar, ter certeza da sua vida eterna. Porque ela foi dada a todo aquele que crê no nome de Jesus. Nenhuma intercessão tem poder real se não houver certeza no coração do intercessor da sua fé em Cristo. Em segundo lugar, quando continuamos a ler, aí sim, esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Confiança. Primeiro, certeza, vida eterna. Certeza de vida eterna. Segundo, confiança. Confiança de que Deus responde às nossas orações. Não adianta nada você buscar a presença de Deus se você não confia que Deus lhe responderá. Meu amado, Deus nos ouve o tempo todo e Ele responde, mesmo que a resposta dele para você seja um não ou um espere. Já ouvi isso alguns anos atrás, que existem 3 maneiras distintas de Deus responder a nossa oração: sim, não e espera. O grande problema é o espera para nós, porque nós queremos muitas vezes a resposta imediata e Deus não nos dá esta resposta no nosso tempo, mas no tempo dele. E precisamos aprender. O nosso privilégio não é ter a resposta de Deus da forma como esperamos. O nosso privilégio é podermos nos apresentar perante Deus e Ele nos ouvir, Deus nos dar atenção, Deus nos responder. Mesmo que a resposta não seja aquela que gostaríamos. Quando nós abrimos nossas Bíblias
no texto de 1 João, capítulo 3, versos 21 e 22, diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. Meus amados, meus irmãos, Deus nos tem chamado para que possamos interceder, clamar pelos outros. Buscar a presença dele para que o outro possa conhecer a graça, possa ser auxiliado no tempo de aflição, possa ser curado. Mas precisamos confiar, não que Deus vai responder para nós do jeito que a gente quer. Precisamos confiar de que Deus ouve nossa oração e responderá. Deus sempre responde à oração de seus filhos. Assim como um pai que ama um filho, presta atenção no pedido dos filhos. E nós devemos nos alegrar com essa certeza de que podemos buscar a presença de Deus sem temor, porque Ele responderá. E é aí que nós vamos exercer a nossa capacidade de ser pacientes diante de todas as circunstâncias da vida. Esse texto que acabei de ler de 1 João 3, capítulo 3, verso 21 e 22, o verso 22 diz: Aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. E aí fica a pergunta: quando nós estamos buscando a presença do Senhor, temos guardado o que nos tem ensinado? Nossa vida é apenas uma vida religiosa, que é apenas na hora do culto? Ou é uma vida em que aquilo que dizemos, falamos ao próximo, é aquilo que estamos vivenciando cotidianamente? Pense, meu irmão, pense, minha irmã. Eu e vocês somos chamados para interceder. É preciso ter certeza do nosso lugar, da nossa fé, da nossa salvação, mas também é necessário ter confiança de que Deus responderá, porque Ele está nos ouvindo o tempo todo. Em terceiro e último lugar, no texto de João capítulo 5, verso 13 até o verso 17, quando estava lendo, falei: Pai Senhor, o que isso faz parte? Por que o Senhor colocou esta afirmação aqui? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E refletindo e pensando, me veio a seguinte palavra: compreensão. Compreender. Compreender que em alguns momentos Deus nos dirá: não faça nada. Em alguns momentos Deus nos dirá: não vou te ouvir nesta oração porque ela não é justa. E é por esta razão que o autor, quando nos compartilha este texto, ele diz: existem pecados que são para a morte. Por este, não rogue, não ore, porque Deus não ouvirá. Existem pecados, ou existe o pecado, que Deus não atende. E nós compreendemos, baseado no texto bíblico, de que o pecado que Deus não ouve é o pecado que onde rejeitamos a ação do Espírito Santo. Isso nós encontramos em muitos textos da Palavra de Deus, mas principalmente ali em Mateus capítulo 3, 29 e Mateus 12, 22 até o verso 32. O Senhor Jesus nos ensinando que há pecado para a morte, e o pecado para a morte está diretamente ligado com a rejeição do Espírito Santo. Você pode negar a Deus, tem o Filho. Você pode não aceitar o Filho, tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você rejeita esta intervenção, não há mais nada o que fazer. Portanto, aquele que é chamado para interceder, eu e você,
Precisamos ter certeza da nossa salvação, confiança de que Deus ouve e responde às nossas orações, e em terceiro e último lugar, compreender que Deus estabelece os limites. Não somos nós. Não somos nós que dizemos, eu não vou orar por fulano porque não tem jeito. Quantas vezes eu já ouvi, irmãos, pastor, eu desisti de orar por fulano porque eu estou orando há tanto tempo e nada acontece. Não faça isso. Quem estabelece os limites sobre quem, por quê e quando, quanto devemos orar é Deus. E Ele estabeleceu um limite apenas. É quando um homem ou uma mulher rejeita a graça. Porque quem convence uma pessoa da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos que compreender que muitas vezes Deus vai dizer ao nosso coração, sim, Ele vai dizer, Ele vai mostrar, pare aí. Eu não vou responder esta oração. Esta oração, ela não é justa ou ela não é necessária. O próprio Senhor já nos ensinou que nós, Paulo reafirma isso, que nós muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos para satisfazer os nossos próprios deleites, satisfazer as nossas vontades. E Deus não fará isso, não ficará satisfazendo necessidades individuais. Ele satisfará a vontade dele. Por isso que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Nós precisamos compreender que Deus tem nos chamado para interceder e nos deu esta condição, esta capacidade real de sermos seus filhos, de podermos viver em confiança, porque Deus nos ouvirá, e nos dá a capacidade também de compreender, entender que existem limites e que estes limites precisam ser respeitados. Meus irmãos, Deus nos tem chamado para interceder e Ele nos mostra como fazer isto. Portanto, vamos nos aproximar diante do nosso Deus, confiantes de que a graça de Cristo Jesus nos capacitará a cada dia a servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que nesta noite você possa experimentar em cada momento da presença amorosa do nosso Senhor. E continue a interceder, sabendo que o Senhor está te ouvindo. Deus te abençoe, uma excelente noite. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos compartilhando da Tua Palavra. Que possamos nós, como Teus intercessores, sempre estar na Tua presença para podermos clamar por aqueles e por aquilo que o Senhor aprovar. Rogamos a Tua bênção sobre todos os Teus filhos e filhas e também sobre todos aqueles a quem temos clamado na Tua presença, pedindo ajuda e socorro. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto. Vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco,
fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei, ó Jesus, aceita.